Olá, queridos alunos. Continuando nossos estudos, hoje falaremos sobre a Revelação Espírita, tomo único, módulo 8, roteiro 5. O caráter da Revelação Espírita, primeiro temos que conceituá-la, né? O caráter significa, quer dizer, coisa gravada, autenticidade. Revelação de revelar, cuja raiz, velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, o caráter de revelação da doutrina espírita é justamente isso que vemos falando ao longo de todo esse trabalho. É levantar o véu, fazer com que o homem, através de um processo lógico e racional, compreenda todo esse universo que aos olhos dele ainda não pode ver, mas que ele existe. Ele pode perceber, ele pode sentir, mas ele não tem como ver com os mecanismos normais do homem encarnado. Mas isso não descaracteriza a verdade com que nos é apresentada. Então, o caráter da revelação da doutrina espírita está justamente em levantar esse véu, fazer com que o homem entenda com muita naturalidade tudo isso que ocorre à volta dele, que não existe milagre, que não existe nada de extraordinário, que a extraordinariedade de alguma coisa está no mesmo nível da sua falta de conhecimento. Na medida em que ele ganha conhecimento, na medida em que ele vai procurando a origem e as razões daquele evento, ele vai tirando o caráter extraordinário e torna-se ordinário. E não vai muito longe que o trovão era efetivamente algo extraordinário. Ele foi elevado à condição, inclusive, de deuses. Os deuses estavam a emitir o trovão. E hoje sabemos que... Inclusive foi cultuado. E hoje bem sabemos que nada mais é do que um fenômeno meteorológico, descargas de energias, de nuvens, física pura. Então, esse caráter do extraordinário, a doutrina espírita vem efetivamente tirar e vem te mostrar que todas essas ocorrências, todos esses eventos que estamos submetidos não passam nada mais, nada menos que algo natural, porque está apoiado dentro das leis da natureza. Logo, não tem nada de extraordinário. Precisamos nos aprofundar através do conhecimento. Então, daí nascer a necessidade da doutrina. A doutrina vai surgir com essa necessidade de levantar esse véu, fazer com que todos nós possamos compreender as verdades que até então outras doutrinas, outras religiões escondiam do homem. E tinha um propósito, tinha uma razão de esconder. E a doutrina espírita, digo, não tem que esconder. Muito ao contrário, tem que mostrar ao homem todas as implicações de suas atitudes, todas as implicações de suas ações, e que não vai para o inferno, não vai para o purgatório, que simplesmente ele vai responder às leis do Criador. E que sempre toda ação haverá uma reação igual ao contrário. Então, todo mal que eu faço, eu vou receber também mal. E vai também me mostrar que todo gesto amoroso, caridoso que eu tenho, vai ser respondido também por um gesto amoroso e caridoso. E é isso que a doutrina vai te colocar. Eu costumo dizer, colocar-nos com o pezinho no chão, trazermos bastante naturalidade para conhecer essas verdades. E com base nisso tudo que você explanou inicialmente, olha que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Então, ela efetivamente, eu diria que ela é uma ferramenta, vou chamar a doutrina espírita de ferramenta, a propiciar ao homem o conhecimento, o envolvimento desse mundo que até então era um mundo extraordinário, era um mundo fantasmagórico, era um mundo de temor, e hoje não. É te mostrado com naturalidade a existência desse mundo, que a morte não tem a força de extinguir absolutamente nada, que a morte nada mais é do que uma mudança de estado, somente, tão somente isso, e que aqueles que partiram não estão longe de nós, muito ao contrário, estão ligados a todos nós, e que o sofrimento daqui reflete no sofrimento de lá e vice-versa. Então, essa interação do mundo material com o mundo espiritual, é isso que a doutrina espírita vem nos revelar. Então, a revelação diz respeito às coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência ou dos sentidos.
Foi o que eu disse, não é? Essa revelação, ela precisa ser apresentada ao homem porque ele não tem como detectar através dos sentidos normais que ele possui. Todas as religiões tiveram seus reveladores. O caráter essencial da revelação divina é o da interna verdade. Então, qual o caráter da revelação divina? A verdade. Qualquer coisa que estiver fora desta verdade, a verdade absoluta, não pode ser considerado como uma revelação divina. Até porque as revelações divinas não têm equívocos. Toda revelação evadida de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Está aí o caráter científico que é dado à doutrina espírita e que vai alijá-la da condição de religião, que muitos ainda insistem em querer colocar a doutrina espírita como religião. Ela não é uma religião, ela tem o seu caráter científico, filosófico, com apoio aos ensinos do Cristo. Mas isso não traz o caráter religiosidade, até porque o Cristo não criou nem inaugurou nenhuma religião. O que caracteriza a revelação espírita é o de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, o que vai trazer essa revelação espírita, o seu caráter, a sua autenticidade, é porque ela assenta numa revelação não dos homens, mas sim do mundo espiritual, que vai nos apresentar de uma forma carinhosa essa nova visão. Não que ela não existisse, mas vai fazer com que o homem acorde num dado momento da história, que ele acorde e perceba que existe algo muito além da vida material. Então, no processo histórico, encontramos relatos dos diversos fundadores das religiões, cada qual conta a maneira como se viu tocado por Deus. Maomé, por exemplo, encontrou-se com o arcanjo Gabriel, que o reteve sem soltar, até que ele lhe prometeu seguir o seu mandato de reconhecer a vontade de Alá. Deus revelou-se a Moisés numa sarça que ardia. Quando Paulo foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, cegou em um resplendor celestial. Então, cada um tem uma forma de ter esse contato divinal. Não um contato diretamente com Deus, até porque a doutrina nos mostrou isso ao longo de suas explanações, que esse contato com Deus não é como é apresentado, mas sim mensageiros do Criador, que, investido dessa autoridade, se apresenta a alguns avatares para que eles direcionem a humanidade, para que eles levem o pensamento do Criador, para que eles façam um reajustamento da raça humana aos caminhos do Criador. Esses avatares, esses reveladores, esses profetas, são homens que recebem essa missão de ter, através de espíritos superiores, este contato para ser revelado ao homem os caminhos que deve seguir. Moisés, por volta de 1600 a.C., revelou aos homens a existência de um Deus único. Recebeu o Decálogo ou os 10 mandamentos. Paralelamente, como disciplinador, coloca em prática a lei de olho por olho e dente por dente, baseando-se no código babilônico de Hammurabi. Dá a entender que Deus é Deus de temor, que cobra e castiga sem piedade. Mas falamos na aula passada sobre isso, né? Exatamente. Uma necessidade na condução de um povo escravo, um povo que estava perdendo essa ligação com o Criador. Então era necessário esse positivo de leis para que eles pudessem colocar o povo nos trilhos. E aí, depois de Moisés, até para suavizar essas leis que Moisés institui em Jesus, não para modificar ou derrogar as leis de Deus, mas para trazer correção àquela que o homem, por recreação, ou por vontade, ou por liberalidade, as criou, quer para conduzir um povo indisciplinado, quer para impor a sua vontade. Ali nasce Jesus, para colocar como fiel da balança um equilíbrio a essas leis. Então a revelação dada por Deus a Jesus é uma continuação daquela dada a Moisés. Jesus, porém, transforma o Deus de temor em Deus de amor. É isso que Jesus nos apresenta. Um Deus caridoso, um Deus bondoso, um Deus que não vai privilegiar ninguém, muito ao contrário.
vai dar a todos nós a justa medida daquilo que praticarmos. Para isso ele colocou as suas leis. Para isso ele colocou as leis e suas aplicações para que o homem, ao transgredir, fosse punido pelas suas transgressões ou premiado pelas suas obediências, mas não porque houvesse um castigo. Não. As próprias leis são satisfatórias para fazer com que o homem ganhe consciência e entenda que não deva transgredi-las. Cristo instituiu o 11º mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Penso que esse é o resumo de toda a plataforma de Jesus. Tudo aquilo que Jesus poderia nos ensinar, ele reside exatamente no 11º mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos o quanto é difícil isso, não é? Não só o primeiro, que é amar a Deus, porque sim, nós temos uma interpretação equivocada desse amar, como também ao próximo, como a nós mesmos. Em suas prédicas, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Contudo, no momento oportuno, o Pai o enviaria. Então, aqui começa a matéria em que se muita discussão ocorra. Onde está o Consolador prometido? Quem é esse Consolador prometido? Onde está o Paráclito? Já veio? Virá? Quem será ele? É uma instituição? É um instrumento? É efetivamente alguém que colocará de novo a humanidade nos seus trilhos, como aconteceu com tantos outros, como aconteceu com Buda, como aconteceu com Jesus, Moisés, Maomé, enfim, uma série de outros avatares que a Terra conheceu. Quem é? Jesus nos revela. Deixa aberto essa ideia do Espírito da Verdade. Mas se observarmos ao longo da história da humanidade, vamos observar que de quando em quando esse Espírito da Verdade costuma ressurgir na figura de alguém. Se pegarmos toda a história da literatura da humanidade, vamos encontrar o Espírito da Verdade se personificando na figura de alguém. E que ainda não conhecemos. Pensamos ainda não ter conhecido. Que trará a pacificação? Não. Trará sentido ao homem, relembrará ao homem todos esses ensinos que os outros também trouxeram antes de Jesus. Nós vamos encontrar no Krishna as mesmas informações que Jesus nos traz. E Krishna, nós estamos falando de 5.000 anos atrás. Nós vamos encontrar nos Vedas as mesmas informações que o Cristo nos apresenta. Da onde vem essa informação? A nos fazer pensar. Não será que esse Espírito da Verdade não é, de quando em quando, aquele que o Criador envia à Terra em uma outra roupagem, uma outra personificação, para trazer aos homens as suas responsabilidades, como o Cristo nos trouxe há 2.000 anos atrás, e que agora começamos um ou outro a ter essa percepção que ele estava certo? É bem verdade que nós, como bons humanos que somos, sempre matamos a inteligência. E o Cristo não foi diferente. Jesus não foi diferente. O crime de Jesus foi contrariar os interesses do homem. O crime de Jesus foi dizer não ao abuso dos homens. E por isso que ele morreu. Por isso que ele foi julgado. Ele não cometeu nenhum crime palpável ou dentro da codificação. Não encontraram nem no judaísmo nem em Roma nenhum crime que esse homem pudesse ter praticado. Mas ele cometeu o pecado mortal de ensinar ao homem a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto. Contrariou os interesses dos dois lados. E aí ele foi sentenciado à morte. Então, de quando em quando, esse Espírito da Verdade vai se apresentar à humanidade. Mas não tenha dúvida que sempre a ignorância irá ceifar a vida desses avatares, ceifar a vida desses condutores que têm uma única missão: fazer com que o homem desperte as suas consciências. O Espiritismo vai nos apresentar, e que não é dele, isso vem lá da Grécia, a ideia do espírito e matéria. Os gregos da antiguidade acreditavam que o princípio material era composto de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. A ciência moderna fala em um único elemento, do qual tudo o mais se origina. Para uma perfeita compreensão do princípio material, faltava-nos os devidos esclarecimentos sobre o princípio espiritual e sua ligação com o princípio material. O Espiritismo veio nos oferecer essa explicação. Isto é feito através dos estudos sobre os fluidos e o perispírito, este último com um elo de ligação entre a matéria e o espírito,
assunto que já abordamos em diversas outras passagens. Tanto no tomo 1 como no tomo único. Exatamente, que abordamos exatamente essa ideia de espírito e matéria. O espírito animando a matéria. E a matéria é um vasto arsenal, vamos chamar assim, de elementos que a compõem, que vai muito além da nossa compreensão, que vai muito além da tabela periódica conhecida por nós nos dias de hoje. Essas composições, ajustes e reajustes são infinitos e que muitos de nós, com certeza, não conhecemos, pelo menos encarnado, não as conhecemos. O Espiritismo deu-nos a conhecer o mundo invisível, que nos cerca e no meio do qual vivemos sem os suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por consequente, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, foi aquilo que falamos no início. O Espiritismo veio inaugurar uma nova era, a era que não mais se comporta o temor, já não se comporta mais a subjugação do homem pelo sentido religioso. Não! O homem passa a compreender não o castigo divinal, mas sim as suas transgressões às leis do Criador. Ele começa a compreender que o inferno e o purgatório são uma criação, uma ficção mais artística do que verdade. Porque o verdadeiro inferno vivido está no sentido da consciência. É ali que o ser vai habitar em seu inferno. E ali, efetivamente, está nas mãos dele esse controle de estar ou sair deste inferno. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém, o privilégio de lhes ouvir a palavra. O homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Então vem o Espiritismo nos apresentar a ideia universalmente. Ela não eclode só num local. Em todos os cantos do universo, em todas as línguas, esse fenômeno vai se apresentar. E aí sim, vai trazer autenticidade a essas revelações. E quando ele fala assim que milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa, ele está falando o quê? Da concordância dos espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre isso. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ele também acrescenta que também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. E esse é o cuidado que a doutrina vem nos apresentando, já desde sua origem, quanto às informações recebidas do mundo espiritual. Muitas vezes assistimos determinadas defesas, a mensagem foi do espírito fulano de tal, então ela é autêntica. Como assim? Será que essa mensagem ela passou pelo crivo da universalidade? Será que houve a concordância dos demais espíritos para aquilo ser lavrado? Então, quando isso não é respondido afirmativamente, sempre há de se colocar a dúvida, o questionamento. Por quê? Porque para que algo seja tido como verdade, é preciso que haja a sua universalidade. E é preciso que haja a concordância de uma pleiade de espíritos e não de um único espírito. Porque se nós seguirmos a ideia de um único espírito, nós estamos incorrendo no perigo do erro, no perigo da vaidade, no perigo do fanatismo, quando a gente segue uma única ideia. As ideias precisam correr livremente, elas precisam sofrer embargos, elas precisam sofrer resistência, elas precisam ser contrariadas e confrontadas. Porque quando elas são submetidas ao rigor do confronto, ao rigor da contrariedade e vencem, ali nós estamos, ao menos em tese, diante de uma verdade. E ele faz também esse alerta não só para as mensagens que chegam do mundo espiritual sem ter essa concordância, mas também a utilização dessas mensagens dando uma interpretação equivocada. Olha só o que eles nos falam.
O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Exatamente, eu penso que não precisamos nem mais comentar, né? Porque eu costumo dizer que a doutrina, se nós lemos com cautela suas introduções, que muitas das vezes passam desapercebido de quase todos nós, dado ser muito extenso e as letras muito pequenininhas, cansativas, de modo geral somos preguiçosos, deixamos passar uma preciosidade fantástica, uma autenticidade de tudo aquilo que estamos sustentando. Então a introdução ela é importante por isso. E as advertências que eles falam, das cautelas que nós devemos ter ao estudar a doutrina espírita. Então, muitos erros que assistimos, né, ou melhor, alguns equívocos de irmãos, muitas defesas que alguns irmãos fazem, e até interpretações equivocadas, é fruto da falta de conhecimento. Da introdução. Da conclusão. Porque eles são claros em te dizer que a concordância é fundamental para assentar uma verdade. A universalidade também concorre para assentar essa verdade. Quando falta esses elementos, né, a mensagem não é que ela não preste, mas ela não tem o crivo da verdade esperada de qualquer mensagem. Ela tem equívocos que podem levar a erro o seu ouvinte ou o seu intérprete. Por isso a necessidade dessa mensagem, desse evento, ser transmitido em diversos locais, por diversos outros, e havendo a concordância de todos eles. Não tenha dúvida que o Espiritismo surgiu no momento oportuno. Nada acontece por acaso. E ele esperou o momento correto para... Exatamente. Se ele surgisse na era da escuridão que a Terra vivia, ele não chegaria aos dias de hoje. Não teria eco. Não teria eco. Ele era um momento muito conturbado, onde algumas religiões tinham predomínio e a força sobre as demais. O homem estava em luta por disputas de estandarte. Ela não chegaria onde chegou. Então o Espiritismo, para se firmar nos corações humanos, precisava surgir no momento em que a ciência já aplicava o método teórico e experimental. Então ali nasce a ideia de você poder ter uma nova ciência se apresentando. O Espiritismo ele traz para a gente uma base científica. Então ele se assenta numa base científica. Então se não tivesse a ciência já em eclosão naquele momento, ele não teria eco, porque como é que ele vai falar de ciência se o povo não está preparado para a ciência? É uma época que vai nascer aí a tabela periódica, é na época que vai se discutir sobre o rádio, sobre o raio-x, enfim, uma série de descobertas que a ciência vai iniciar o seu processo de esclarecimento. É claro que alguns se valeram de algumas regras da ciência para tirar proveito, sim, mas a ciência estava se fixando nesse momento. Havia como experimentar, havia como, pelo menos teoricamente, explicar aquele fenômeno. Ali começa a haver o interesse da doutrina espírita. Então, a sua função era de fazer a ligação entre a matéria e o espírito. Não havia essa associação. O grego já falava no espírito, na alma. Já tínhamos conhecimento da matéria, mas como ligar essas duas coisas? Nasce o espiritismo para nos explicar. E explica que os dois existem e a necessidade de se unir os dois. Exatamente. Então, a doutrina espírita ela traz respostas lógicas a esses dois questionamentos, a matéria e o espírito, e como animar essa matéria, qual a função que o espírito vai exercer. E com muita clareza vai te apresentar como funciona essa ligação entre espírito e matéria. Antes, porém, deveria partir do conhecido, do palpável, ou seja, da ciência. Se tivesse vindo antes, teria abortado. Então, a doutrina espírita ela parte do processo científico, da ciência. E ela explica com óculos, com a visão, com a luneta da ciência. Ela não é um método empírico. Ela vai trazer os elementos da ciência para comprovar a sua existência, a sua legalidade. Tanto é que ele vai trazer, no início, muitos adeptos ligados à ciência, ligados à medicina, ligados à astrologia, à física, à biologia, à química, uma série de indivíduos, seres com bastante autoridade para falar em suas áreas
trazendo a doutrina espírita como apoio. Então o espiritismo procede da mesma forma que as ciências positivas, ou seja, observa, faz hipóteses e tira conclusões. O espiritismo não parte da teoria para confirmar na experiência a validade de suas hipóteses. Ela parte dos fatos para daí formar uma teoria. Então os fatos ocorrem, ela observa esses fatos, ela vê que aquilo é palpável, que aquilo é real, que existe uma inteligência a comandar aquele evento, e aí sim ela vai começar a formar suas hipóteses, vai começar a formular suas teorias. A teoria acerca da sobrevivência dos espíritos surgiu porque estes quiseram se manifestar, dar a conhecer o que eles eram e como agiam no mundo dos espíritos. Então ela observa aqueles fatos, esses depoimentos são palpáveis. Eles trazem notícias de que efetivamente eles existiram, não é algo hipotético. Eles efetivamente têm a chancela e dizem: eu sou fulano de tal, eu vivi em tal época, eu fiz isso, e os livros de história estão lá para comprovar. Então ela traz efetivamente dos fatos a comprovação. Então, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Está aí o sentido progressista da doutrina espírita, está aí a beleza dessa doutrina, porque ela não se atitula exclusivista de determinados eventos ou de determinadas teorias, ela vai se amalgamar, ela vai se modelar de acordo com os novos fatos, com os novos eventos que vão se apresentando e vai trazer efetivamente a sua participação dentro de uma ótica que está sendo apresentada. Então ela não se solidifica com uma ideia enrijecida, uma ideia que não permite questionamento, muito ao contrário. Todas as ideias, todas as descobertas se amoldam perfeitamente nessa doutrina. Por quê? Porque ela é maleável. Ela é maleável porque ela é progressista. Ela vai se adaptar de acordo com os fatos, com os eventos que estão se apresentando e com as descobertas que estão surgindo. O trabalho dos espíritos e dos homens. Por que razão deve haver o trabalho incessante do ser humano? É que há espíritos superiores e inferiores. Distinguindo-os, teremos mais condições de encaminhar os nossos pensamentos para a apreensão da verdade. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só prova material da existência dos espíritos, como pode extrair deles valiosos ensinamentos. Pelo estudo da situação dos espíritos, sabe de sua sorte. Então, eles servem como modelo, eles servem como inspiradores, como eu não devo proceder. E o porquê que eu não devo proceder isso? É porque eles que vão nos dizer, vão nos revelar as consequências do seu mau proceder. O que resultou atitudes equivocadas ou desalinhadas com as leis do Criador. São eles que vão narrar. Mas eles quem? Eles, alguém que viveu em época não muito longe da nossa e que traz essa autenticidade. Eu sou fulano de tal, eu vivi em tal época. E hoje eu estou passando por determinada situação, ou eu vivo dentro de um cárcere mental, um aprisionamento mental, por culpa minha. E ele vai te trazer esse depoimento como uma forma de sugerir para que você repense a sua conduta, para que você faça os ajustamentos necessários à sua conduta, para que você santifique? Não, mas para que você compreenda que você deve trilhar o caminho das virtudes, que você deve procurar amalgamar a sua vida às leis do Criador. A universalidade da doutrina dos espíritos, a universalidade pode ser vista sob o seguinte aspecto: o conhecimento espírita foi sendo revelado concomitantemente em diversos pontos do globo terrestre. Já abordamos sobre isso. Não aconteceu lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Não, elas começaram a eclodir em diversos pontos da Terra, num chamativo quase que geral. Olha, nós estamos aqui, nós existimos. E ele fala o seguinte também: o espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade.
se não se mantivesse terreno neutro, alimentaria dissensões, em vez de apaziguá-las. Então, apesar de ter um único codificador, como vamos ver logo a seguir, esses ensinos vieram de todas as partes do globo, então ele não tem uma nacionalidade. Exatamente. Então ele não caiu do céu. A doutrina espírita não caiu do céu. Foi preciso organizar, analisar, fazer comparações e dispor o material colhido dentro de uma ordem lógica e racional. E aí vem um trabalho grandioso de Kardec. Esse organizador, como a maioria sabe, foi Allan Kardec. Então, Allan Kardec tem um papel preponderante na formação da doutrina, porque ele vai receber todas essas informações, diversas partes do mundo, e ele vai centralizar aquilo que é comum, aquilo que efetivamente tem uma lógica, tem uma racionalidade. Recebeu muitas outras informações, sim, e ele desprezou porque não tinha o menor sentido, porque sabemos que o mundo espiritual está premiado com mais espíritos inferiores do que superiores. E muitas informações que foram dadas, que foram recebidas por esses médios, eram de espíritos não superiores, de espíritos inferiores. E que, aliás, comprova que os próprios espíritos revelaram, de que no mundo espiritual existem diversas classes de espírito e, de acordo com o grau de evolução de cada um, uns têm mais, outros têm menos conhecimento. Todos participaram, mas nem todos deram resposta que eram coerentes. Então, foi o papel do codificador saber separar aquelas que faziam sentido, que eram lógicas, daquelas que não tinham o menor sentido. Então, a ciência, em muitos casos, para a descoberta de uma nova invenção, consome a vida toda de um cientista. Com o espiritismo, aconteceu o contrário, pois havia uma pleiade de espíritos interessados em apressar a divulgação das novas verdades. A revelação cristã foi a continuação da de Moisés, naquilo que ela tinha de divino. A revelação espírita é uma continuidade da revelação de Cristo. Enquanto as duas primeiras foram locais e pessoais, essa teve uma dimensão universal. Não pertence a um único homem, mas à coletividade. Como Cristo não veio destruir a lei e os profetas, o Espiritismo também não veio destruir a doutrina de Cristo, completou-a. E isso é fácil de ver, principalmente no que tange a vida futura e a comunicação com os chamados mortos. As coisas ficam mais claras e qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode ter conhecimento da doutrina, cujo crescimento é vertiginoso. O Espiritismo penetrará todos os povos e religiões, porque está fundamentada na lei natural. Então, ele não tem uma bandeira doutrinária, ele não tem uma bandeira de uma religião, ele tem uma ideia de a universalização dos povos, fazer com que todos os homens compreendam as leis do Criador, fazer com que todos percebam os ensinamentos do Cristo, que não é de agora. Eu já disse, remonta muito antes de Cristo esses ensinamentos. Com sua revelação, não foi local e nem pessoal, tem todos os ingredientes para se tornar universalista e mitigar as aflições que invadem a alma na maioria dos seres humanos. Então, ela traz sim uma consolação, ela traz sim explicações palpáveis, ela traz sim a certeza de que a morte não é o fim, não é o término, muito ao contrário, é um eterno continuar. E, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, aquilo que falamos, ela não tem o rigor, a rigidez de religiões, a rigidez de seitas em que determinados dogmas não podem ser questionados, não podem ser suplantados. Por quê? Se uma nova verdade surge, se uma nova descoberta o homem consegue descortinar, por que não se adaptar? Por que não novos fatos trazer elementos que vão se associar à doutrina? É por isso que ela se torna grandiosa, porque ela não detém, ela não busca a supremacia sobre as demais, ela vai se amoldar, ela vai se amalgamar a todas as novas ideias, a todas as novas descobertas, independente de que setor seja, sempre subordinando, naturalmente, a doutrina do Cristo, que nada mais é do que uma doutrina de vida. A doutrina do Cristo é a doutrina de vida. Esse é o resumo da doutrina do Cristo. Fora isso,
Não tem outra explicação. Por isso que ela tem, alguns insistem em querer trazer o caráter religioso da doutrina espírita, que ela não o é. O caráter dela é científico-filosófico, com apoio na doutrina de vida do Cristo. E ela se coloca como ferramenta, porque ela diz o seguinte: é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Por isso entendemos que a doutrina espírita não é uma religião. Ela não tem esse enfoque de religiosidade. Ela vai assambarcar, ela vai estar de braços abertos para receber todas as religiões, todos os segmentos doutrinários, todos os segmentos que cultuam o Criador. Ela estará de braços abertos, porque ela não tem bandeira. Ela vai quebrar os rigores que as religiões trazem a determinados dogmas, ela vai te dar explicações lógicas e vai te liberar para pensar. Ela vai te autorizar a trabalhar e a pesquisar as verdades que até então estava sob um manto, estava escondido, estava fechado a sete chaves. E ela te entrega a chave para que você possa pensar, para que você possa refletir, para que você possa tirar suas próprias conclusões, sem com isso ofender o divino, sem com isso ofender as religiões. Ela te permite, através do estudo, através da ciência, através da filosofia, trazer esses elementos para uma mesa para que possam ser dialogados. E aquilo que eu falo é o diálogo entre a ciência, a filosofia e a religião. Essas três vertentes, quando elas sentam para conversar, a verdade ressurge, porque nenhuma delas é detentora da verdade absoluta. Porém, quando as três vertentes estão juntas, elas produzem o milagre da descoberta da verdade. Esperamos que vocês tenham gostado. Iremos para a próxima aula, nossa última aula, onde nós falaremos sobre a questão do Consolador Prometido. Fique em paz.